A informação, dia a dia, aqui no Breves TV. O Grupo Parlamentar do PSD pede claramente a demissão do Secretário dos Transportes. Bom, o Grupo Parlamentar do PSD considera que o Secretário Regional dos Transportes devia ter posto o seu lugar à disposição a partir do momento em que deveria ter assumido uma responsabilidade política que até hoje não assumiu, num acidente que aconteceu em São Roque do Pico em 14 de novembro de 2014, que foi objeto de um cabeço do cais do Porto de São Roque, que foi arrancado para um navio da Transmaçor e que atingiu mortalmente um passageiro. Nós temos a consciência e a sensatez de perceber que o secretário não é culpado deste acidente, mas na qualidade de titular da pasta que tutela o transporte marítimo de passageiros nos Açores e tendo ocorrido uma morte no seio deste serviço público, ele deveria ter assumido a sua responsabilidade política. A responsabilidade política não se pede, assume-se, e isso até hoje ainda nunca foi assumido nem pelo Secretário Regional dos Transportes, Vítor Fraga, nem pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro. Nós consideramos que este gesto de assunção de responsabilidade política era aquilo que honrava o Governo neste acontecimento trágico. A responsabilidade política vai morrer solteira? Sim, é à conclusão a que chegamos. Para o Partido Socialista e para o Governo, este assunto encerra-se com o pagamento de uma indemnização à família. Nós achamos esta conclusão lamentável e inqualificável, na medida em que era necessário ter havido qualquer assunção política por parte do Governo numa tragédia tão grande como foi esta. Nós consideramos que há responsabilidade política. Porquê? Porque o acidente ocorre no seio de um serviço público, para já. E, por outro lado, há outra situação que também tem a ver muito com a responsabilidade política que não foi assumida, que é pelo facto de, em 2 de junho de 2014, 5 meses antes deste acidente mortal, aqui no Porto da Horta, também ter acontecido o colapso de um cabeço de cais. Ora, aqui também já podia ter havido uma tragédia, e esta situação foi omitida pelo gestor da Portos Açores e pelo gestor da Transmaçor durante 5 meses à tutela. E, portanto, a tutela, sinalizando essa omissão 5 meses mais tarde, também não assume qualquer reação sobre a administração da Portos Açores nem da Transmaçor. Portanto, aqui há como que uma cumplicidade que é para nós inaceitável de não assunção de responsabilidades políticas numa situação grave. E o que é que o Governo faz em contraponto a esta infidelidade política que acaba por acontecer? Renova a confiança política ao gestor da Portos Açores. Isto é uma situação inqualificável e que o PSD não pode aceitar esta impunidade que aqui está instalada neste Governo e nesta administração pública. Eu creio que há um elemento que ainda falta para a clarificação de todo este processo, que é um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que foi pedido por esta Comissão e que o PS não quis aguardar por esse relatório porque estava, digamos, ansioso pelo encerramento dos trabalhos desta Comissão, porque queria, na verdade, branquear estes factos e estas realidades e livrar o Governo de qualquer responsabilidade. Mas esse relatório não só foi pedido pela Comissão de Inquérito, como foi também pedido pelo Ministério Público. E, portanto, aguardamos que ele chegue e estamos em crer que este relatório será importante para a clarificação da assunção de todas as responsabilidades que envolvem esta matéria. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a Comissão de Inquérito termina sem ter acesso a um documento que julgamos importante, que era o relatório do LNEC. Depois, toda esta questão que se levantou durante a Comissão de Inquérito revela várias falhas. Em primeiro lugar, durante os trabalhos da Comissão, houve uma tentativa de empurrar responsabilidades sobre os rebentamentos dos cabeços entre as 2 empresas que estão relacionadas com o transporte marítimo de passageiros, que é a Portos dos Açores e a Transmaçor. Depois veio-se a verificar que o seu secretário regional, que tutela essas 2 empresas,
só teve conhecimento de incidentes graves que ocorreram, como foi os arrebentamentos dos cabeças, quer no Porto da Horta, quer no Porto da Madalena, após o lamentável acidente mortal que ocorreu em São Roque do Pico. Além de ter sido negada essa informação, o seu secretário ainda reconduz no cargo o Presidente do Conselho de Administração da Portos dos Açores. Portanto, há aqui um conjunto de situações que se revelaram lamentáveis e que não deveriam ter ocorrido e que deviam ter tido uma medida com algum rigor, que não foi o que aconteceu. Depois, ainda durante os trabalhos da Comissão, não ficou bastante claro, e ainda posso dizer que existem muitas dúvidas sobre a construção dos 2 novos navios de 115 metros e 650 passageiros que o Governo Regional pretende adquirir, porque achamos que não se adequam às necessidades da região, bem como ainda não se conseguiu perceber o porquê dos atrasos que têm-se verificado na construção das rampas RoRo, quer na Calheta, quer em Angra do Heroísmo, que permitam que o transporte, que a operação marítima decorra em igualdade de circunstâncias em todas as ilhas do Grupo Central. Portanto, existe aqui um conjunto de situações que, no nosso ver, requeriam outra intervenção. Este caso do acidente, que acabou trágico em São Roque do Pico, não terminará por agora, não é? Até porque o Ministério Público também está a investigar. Ainda está a decorrer o processo no Ministério Público, ainda faltam receberem documentos e, naturalmente, que seguirá o seu processo no âmbito da Justiça. Espero então que o Secretário se admita? Eu espero que ele faça aquilo que tiver na sua consciência. Qual é o papel do Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Em primeiro lugar, há que lamentar o acidente, que foi isso mesmo, um acidente e que resultou numa vítima, e endereçar os sentidos de pesar à família. Já foi feito, mas repetir nunca é demais. Em segundo lugar, a postura dos partidos de oposição foi aquela que já tinham tomado muito antes da Comissão. Já pediam a admissão do secretário muito antes de apurar os factos que foram vertidos nos documentos e nas conclusões da Comissão. E, portanto, isso foi uma oposição premeditada e transformaram aquilo que era uma comissão de inquérito parlamentar numa mera politiquice. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não poderia aceitar isso de forma alguma. Houve, na sua opinião, branqueamento de informação em relação a esta situação? Não há branqueamento nenhum daquilo que é o resultado da Comissão de Inquérito e o que está vertido no relatório. O que existe é uma tentativa de carregar factos e conclusões que não podem ser retiradas daquilo que é o trabalho desenvolvido. E, portanto, bastará consultar a documentação para perceber que há um conjunto de fatores que contribuíram para o acidente e que não se consegue identificar uma causa direta e objetiva única que tenha contribuído para esse acidente. E isso é dito pelos próprios especialistas, não são os deputados que inventaram nada disso, é dito pelos especialistas. Os especialistas, se nem eles conseguem encontrar, não será certamente os deputados que o conseguirão. Em relação à responsabilidade política sobre este caso? A responsabilidade é aquela que se consegue apurar das conclusões da Comissão. Não se consegue assacar objetivamente responsabilidades políticas ao Governo. Consegue sim ter a responsabilidade de tudo fazer para evitar que acidentes como este, que infelizmente aconteceu, voltem a acontecer. E é isso que o Governo já neste momento está a desenvolver. Em primeiro lugar, é de lamentar o acidente que vitimou o cidadão José Norberto. Todo este processo, do lado da oposição, com a criação da Comissão de Inquérito, tinha um objetivo muito claro, tinha um alvo definido, claramente identificado e, lamentavelmente, houve uma utilização política deste acidente, que, como já disse, todos nós lamentamos, para criar um clima de guerra política na nossa região, com o alvo bem definido, que era eu, e que todos nós sabemos quais as motivações que estão por trás dessa situação, nomeadamente por parte do PSD. Portanto, não vai haver demissão da sua parte? O que havia a dizer sobre essa matéria já foi dito. O Governo assume as suas responsabilidades no sentido de se comprometer a fazer tudo o que está ao seu alcance para que situações similares
não voltem a acontecer, dentro da medida do que é possível garantir nessa matéria, uma vez que aquilo que teve em causa foi um acidente. Aliás, como ficou claramente mostrado ao longo da Comissão de Inquérito, e está refletido no próprio relatório da Comissão de Inquérito, onde não há uma causa, mas sim um conjunto de fatores que podem ter contribuído para que essa infelicidade tenha ocorrido. A informação, dia a dia, aqui no Breves TV.